Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu não me acostumo sem seus beijos, a música da minha vida. E não sei viver sem seus abraços. Olha, um dia, um amigo do serviço me perguntou se eu não tinha me arrependido de ter largado tudo lá onde eu morava e ter vindo embora para Curitiba. Respondi que não, sem pestanejar. E não me arrependia mesmo, pelo contrário. Eu estava convencido de que tinha feito a coisa certa quando decidi juntar as nossas coisas e tentar a sorte aqui nessa cidade. Eu gostava de viver lá no interior, até porque nasci e me criei naquele lugar. Só que a vida andava tão difícil para a gente. Com o pouco que eu ganhava, já não estava mais conseguindo suprir nem as necessidades básicas da minha família. E quando um homem chega a esse ponto, não consegue nem mesmo prover o próprio lar, é porque chegou a hora de pensar numa mudança, por mais radical que seja. Olha, a gente andava numa miséria. E isso deixa a gente que é pai de família tão deprimido, tão triste. Ver a esposa, os filhos passando necessidade. Faltava tudo. Até uma colher de açúcar para adoçar o café. Isso quando tinha café. E olha, pode até parecer exagero meu, mas só quem passou pela necessidade que a gente passou lá em Curiúva para saber do que eu estou falando. Agora, por outro lado, de uma coisa eu não podia reclamar. Eu tinha uma verdadeira guerreira do meu lado. A Valdenise, minha mulher, ela nunca abriu a boca para reclamar de nada. Pelo contrário, arregaçava as mangas e não pensava duas vezes para me ajudar. Até na roça, do meu lado, essa mulher chegou a trabalhar. Um dia a gente ali em casa, eu comecei a olhar para ela e olhar para os nossos dois filhos brincando ali do lado. Os coitadinhos não tinham um brinquedo, era tudo improvisado. Aí eu comecei a olhar em volta, pensar na vida dura que a gente levava, praticamente sem nenhuma perspectiva de melhora. E foi me batendo uma tristeza, uma depressão, um aperto tão grande no peito. Sabe, eu queria tanto ter condições de dar uma vida melhor para minha família, pelo menos uma vida que fosse um pouco menos sofrida. Foi naquela hora que eu tomei a decisão, quer saber? Eu vou pegar minha mulher, os meus filhos, vou embora para a capital. Aqui não tem mais jeito. A gente não tem perspectiva nenhuma de melhorar, de arranjar um serviço melhor, de ganhar dinheiro para pelo menos ter uma vida mais digna. E se continuar no pé em que está, vamos acabar até morrendo de fome. Um primo meu já tinha feito isso e até onde eu sabia tinha conseguido se arranjar. Depois de anos morando aqui em Curitiba, já tinha até conseguido comprar uma casinha, tinha um bom emprego. Quem sabe a gente tivesse a mesma sorte, por que não? Na verdade, eu não queria muito. Nunca pensei em luxo. Eu só queria poder cuidar da minha família com um pouco de dignidade. Só isso. E foi desse modo que, a muito custo, conseguimos vir embora para cá. E olha, só eu sei o aperto que a gente passou. No começo, foram tantas as dificuldades que eu cheguei até a pensar em voltar. Chegamos a passar ainda mais aperto do que passávamos lá na nossa terrinha. Fome, sede, frio, medo. Olha, foi por muito pouco que a gente não acabou voltando lá para a nossa terra. Na verdade, só não voltamos porque não tínhamos dinheiro, nem para comprar passagem, porque do contrário, eu pensava que aqui as coisas seriam mais fáceis, que teríamos mais oportunidades, só que no começo, pelo menos, foi muito duro. Olha, só Deus para saber o que a gente passou. Pouco a pouco, no entanto, graças a Deus, a coisa foi melhorando.
É claro que contamos com a ajuda de algumas pessoas, verdadeiros anjos que Deus colocou no nosso caminho. Senão, não sei o que teria sido de nós. Com o tempo, consegui me firmar no emprego. Minha mulher também começou a trabalhar. Nossos filhos conseguiram vaga numa escola e, aos poucos, fomos dando um rumo para a nossa vida. Até que um belo dia, 6 anos mais tarde, comecei a pensar em tudo o que tínhamos passado até então e, feliz da vida, cheguei à conclusão de que estávamos levando uma vida de rei aqui em Curitiba. Claro que não era uma vida de luxo nenhum, era uma vida pobre, de gente pobre. Mas, em vista do que já tínhamos passado, comparada à vida que levávamos lá em Curiúva, e os primeiros tempos aqui mesmo em Curitiba, olha, a vida estava até muito boa. Coisa que lá a gente considerava luxo, como ter uma televisão, por exemplo, um aparelho de som, uma boa geladeira, aqui a gente já tinha conseguido comprar. Pode parecer exagero, mas repito, para quem não tinha nada, só quem passou pelas dificuldades que a gente passou para saber. Eu trabalhava duro, de sol a sol, saía de casa com o galo cantando e só voltava quando já tinha escurecido. Só que, graças a Deus, estava conseguindo dar uma vida um pouco melhor para minha família, que era meu único objetivo. Mas é aquela coisa, né? Na vida nem tudo são flores. E o meu martírio começou quando a minha mulher começou a trabalhar naquele novo emprego. Nisso já fazia 8 anos que estávamos aqui na capital. Como eu já disse, eu trabalhava de sol a sol. Saía de casa bem de manhãzinha e só voltava depois de escurecer. Eu praticamente não sabia do que se passava ali em casa. Minha vida era só trabalhar. Lazer, por exemplo, era só domingo. E olhe lá. E quando eu digo lazer, era tomar uma caninha ali no boteco próximo de casa. O seu Pires, que era o dono daquele bar, era uma pessoa muito legal e tinha os vizinhos, os conhecidos. Então, quando eu falo em lazer, é apenas isso. Dar uma chegadinha no bar, tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, conversar. Os meus filhos, por exemplo, e olha, me dói dizer isso, viu? Foram criados muito soltos. Como a Valdenise também trabalhava, eles passavam praticamente o dia todo sozinhos em casa. Não tinha ninguém para controlar, para impor limites, para... A minha menina, por exemplo, a mais velha, eu só fui saber depois que ela já andava se engraçando com os moleques ali na vila. Apesar de ter apenas 13 para 14 anos. E no fim deu no que deu. Quando eu soube, já era tarde. Ela já tinha até arranjado barriga. E para piorar, ninguém sabia quem era o pai do filho que ela estava esperando. Nem mesmo ela. Ou então, sei lá, sabia, mas não quis dizer. Ah, meu Deus, só eu sei o quanto fiquei amargurado quando soube daquilo. Não era esse o futuro que eu queria para ela. Grávida, com 14 anos de idade. Olha, foi o maior falatório. Cheguei a brigar com os vizinhos, inclusive. Não apenas por causa dela, mas porque até o nome do meu filho, que na época recém tinha completado 12 anos, também já tinha caído na boca do povo. Diziam que ele era maloqueiro, como pai. Eu não aguentei ver os meus filhos sendo difamados daquele jeito. Meu Deus, qual é o pai que vai suportar vendo um vizinho dizendo que a tua filha não passa de uma perdida e que teu filho é um vagabundo, um maloqueiro? Nessa época, a minha mulher chegou até a parar de trabalhar para cuidar melhor das crianças, até porque a nossa menina estava grávida e, é claro, não tinha nenhuma experiência para cuidar de um bebê. Apesar de ela ter ajudado a Valdenise a cuidar do nosso filho quando ele nasceu, quando ainda morávamos lá no interior. Depois que as coisas meio que entraram nos eixos, a Valdenise arranjou um novo emprego e, como eu já disse, foi aí que começou
a minha dor de cabeça. Lembro que um domingo, ela levou uma colega de trabalho para almoçar ali com a gente. Mas sabe quando você bate o olho numa pessoa e não vai com a cara da pessoa assim logo de saída? Eu não gostei do jeito daquela mulher. Nem do jeito, nem do modo como ela se vestia, nem do modo como ela falava, das suas expressões, o comportamento. Eu não gostei de nada. Tudo naquela mulher me deixou muito desgostoso. Para começar, ela usava umas roupas muito provocantes, muito coladas no corpo, sem contar aquela cara rebocada de pintura. Sabe, eu posso até estar errado, mas, na minha opinião, a mulher precisa ser um pouco mais discreta, principalmente quando é casada. Eu me criei no interior. Eu convivi com gente simples. E apesar de já estar morando aqui em Curitiba há algum tempo, ainda não tinha me acostumado com certas coisas. Talvez por isso, eu não fui muito com a cara daquela Odete. Não sei, a minha preocupação maior era a minha esposa. Sei lá, eu achei que ela não fosse uma boa companhia para a Valdenise. Para dizer bem a verdade, fiquei com medo de que ela pudesse influenciar de alguma forma o comportamento da minha mulher. Para se ter uma ideia, no dia em que ela veio almoçar em casa, trouxe até uma sacola com algumas latinhas de cerveja para acompanhar o almoço. A minha mulher nunca tinha bebido, pelo menos até onde eu sabia, e aquele dia deu até uns goles num copo de cerveja. Eu não gostei nem um pouco. E depois do almoço, elas duas ficaram futricando lá na sala, mexericando sobre a vida alheia, falando de outros colegas de trabalho. Depois que essa Odete foi embora, eu inclusive chamei minha mulher de lado e falei: esquisita essa tua amiga, né, Valdenise? Esquisita? Ué, como assim esquisita? Sei lá, eu não gostei muito do jeito dela não, viu? Escutei até falando palavrão. Ah, o que tem, Célio? Você é muito chato, viu? Implica com tudo. Ela não gostou da minha implicância em relação à amiga. Olha, com o tempo, o que eu tanto temia começou a acontecer. Essa tal Odete começou a fazer a cabeça da Valdenise. E como eu parava mais tempo na rua do que em casa, trabalhava feito um cavalo, acabava sem saber do que estava acontecendo. Sem que eu soubesse, minha família foi se desestruturando pouco a pouco. Minha filha tinha engravidado aos 14 anos de idade e, para piorar, mãe solteira. Nessas alturas, o bebê já estava com quase 1 ano e meio de vida. Meu filho com fama de maloqueiro. E como se tudo fosse pouco, comecei a esquentar a cabeça também por causa da minha mulher. Olha, ela mudou tanto, mas tanto depois que começou a trabalhar naquela firma. Depois que conheceu aquela criatura chamada Odete. Mudou comigo, no seu jeito de ser, de se comportar, de se vestir, de se arrumar. Mudou até com os filhos. Sabe quando mulher madura quer se arrumar feito mocinha? De uma hora para outra, ela começou a agir assim. Para o meu desespero, eu vi que a Valdenise começou a se tornar uma outra pessoa. E é claro que isso começou a influenciar de uma maneira negativa o nosso casamento. E para mim era coisa daquela amiga dela, a tal da Odete. Quem mais? Era ela que estava fazendo a cabeça da minha mulher. Às vezes no domingo, que era quando podíamos ficar juntos, até porque a semana toda eu passava trabalhando. Então, o ideal é que a gente ficasse junto, conversasse, assistisse televisão, depois do almoço. Só que ela tomava banho e já ia para frente da penteadeira se embelezar para sair. Aí quando eu perguntava, ela já me olhava pelo reflexo do espelho da penteadeira com aquela cara.
eu vou encontrar o Odete lá no centro. Por quê? Será que eu não posso sair com as minhas amigas agora? Olha, eu olhava para a cara dela e não acreditava. Meu Deus, a Valdenise tinha se tornado uma outra pessoa. Quando que ela lá em Curiúva, ou aqui mesmo, nos primeiros anos de casamento, ia ter o topete de falar assim, desse jeito comigo? Nunca. Ela me respeitava. Só que depois que começou a sair com aquela tal de Odete, minha mulher foi se tornando diferente, ela foi ficando rebelde. Ela foi ficando respondona. Ela não era acostumada a falar comigo daquele jeito. Eu, sinceramente, não gostava de vê-la saindo para se encontrar com a amiga todo final de semana, e muito menos vê-la saindo daquele jeito, toda arrumada, toda perfumada, toda pintada. Ela não era daquele jeito. Para mim, isso não era coisa de mulher direita. Olha, que Deus me livre, mas parecia até essas mulheres da vida que a gente vê fazendo ponto pelas esquinas. Até que um dia, durante uma briga, eu cheguei a falar isso para ela, de raiva, desabafei. E é claro, ela não gostou. Chegou a virar a cara comigo durante uma semana. Vivia com aquela Odete para cima e para baixo. E na minha cabeça, toda aquela rebeldia da Valdenise tinha começado por influência daquela mulher. Um dia sentei no sofá e comecei a pensar. Comecei a olhar para as nossas coisas que tínhamos dado tanto duro para conquistar. Aí olhei assim para o meu lado, não vi meu filho, não vi minha mulher. Apenas a minha filha estava em casa, no quarto, cuidando do bebê. Meu filho, claro, batendo pena na rua. Devia estar enfurnado em algum bar. Esse menino também, ele tinha se tornado tão rebelde, já não obedecia mais nem a mim. A Valdenise, para variar, tinha ido bater pena na rua. Com certeza na companhia daquela amiga. E eu ali sozinho naquela casa, sem ter nem com quem conversar. Sabe, foi me dando uma coisa ruim, até que eu me dei conta de que tinha perdido o pulso com a minha família, que de certo modo tinha perdido completamente a autoridade em relação à minha esposa, aos meus filhos, à minha casa. Porque a grande verdade era só uma: ninguém ali naquela casa estava nem aí para mim. Era como se eu não existisse. Cheguei a lembrar daquela época em que a gente passava dificuldade lá na nossa terra. Era uma vida dura, mas pelo menos a nossa família era unida. Bem ou mal, éramos felizes. Sabe, pensando em tudo isso, foi me dando um desgosto. No rumo que a nossa vida tinha tomado, eu cheguei a me perguntar se tinha valido a pena. Minha mulher, por exemplo, meu Deus, como ela tinha mudado. Só me tratava com rebeldia, só sabia me responder, não me obedecia, não escutava nada do que eu falava. Aliás, continua assim até hoje. Ela age como se não me devesse nenhuma satisfação. Puxa vida, eu sou o marido dela. Bem ou mal, eu sou o chefe dessa família. Olha, ai de mim se eu reclamar quando ela senta naquela penteadeira e começa a se pintar. Já cheguei até a escutar insinuações a respeito do comportamento dela. Só que eu não quis acreditar. Por mais que ela tenha mudado, eu sei que certas coisas ela jamais seria capaz de fazer. Ou será que eu estou errado? Sabe, tem horas que eu acho que estou tapando o sol com a peneira. Só eu sei o quanto a minha cabeça anda bagunçada. A minha família praticamente se desmantelou diante dos meus olhos e por isso eu me pergunto,
se realmente valeu a pena ter vindo lá do interior, onde a gente passava uma dureza sem fim, mas éramos unidos e, de certo modo, éramos até felizes. Será que se tivéssemos continuado por lá, não estaríamos melhor? Porque de que adianta aqui a gente ter uma vida um pouco melhor? E é um pouco melhor, porque também não é tão melhor assim. Mas a gente ter a nossa televisão, a nossa boa geladeira, nosso jogo de quarto. Mas eu tá com a cabeça assim tão perturbada, eu tá tão desgostoso, eu está tão amargurado, porque é exatamente assim que eu estou, amargurado. Estou amargurado, porque a coisa que eu mais prezava nessa vida, que era minha esposa, minha família, sabe, tudo se desmantelou. Tenho me sentido tão sozinho. Domingo, por exemplo, meu Deus, é como se eu não existisse para ninguém. Fico aqui nessa casa, depois de ter dado duro a semana toda, inclusive no sábado, e não tem ninguém nem para conversar comigo. Olha, não quero ser pessimista, mas já estou vendo a hora em que vou acabar ficando sozinho nessa casa. Minha mulher não liga mais para mim, não quer nem saber, mas olha, ela não liga mesmo. Tão diferente daquela menina que eu conheci lá em Curiúva, com quem comecei a namorar e que depois se tornou minha mulher, minha esposa. Não me obedece. Qualquer coisa que eu diga, ela tem a resposta na ponta da língua, só sabe andar para cima e para baixo com aquela Odete. Ela simplesmente não liga mais para mim. É como se eu não existisse. Se me aproximo dela na cama, por exemplo, ela já me manda chegar para lá. Ai, sério, não encosta que eu estou morrendo de calor, viu? Faz o favor de chegar um pouquinho mais para lá. Sabe, ultimamente estamos dormindo até com cobertores separados, só para se ter uma ideia. E é por essas e outras que eu me arrependo. Tenho certeza de que, se tivéssemos continuado morando lá em Curiúva, por mais dificuldades que pudéssemos estar passando, seríamos mais felizes. E eu estaria com o comando da minha família na mão. Posso até estar sendo meio egoísta, pensando só em mim, mas de todos eu fui o mais prejudicado. Meu Deus, a minha vida é só trabalhar. Meu único companheiro durante o trabalho, esse radinho de pilha que eu deixo ligado no meu lado aqui enquanto eu estou na lida. Quando eu chego em casa, meu Deus, eu me sinto na mais completa solidão. Ninguém liga para mim. Ninguém sabe que eu existo. Minha mulher nem olha mais para minha cara, me trata como se eu fosse um qualquer. E ainda briga comigo quando eu abro a boca para reclamar. Eu queria tanto ter minha vida de volta. Ah, se arrependimento matasse. Olha, eu não me incomodaria de comer resto de lixo, de beber água da enxurrada, desde que eu tivesse a minha Valdenise de volta, do jeitinho que ela era. Aquela mulher carinhosa dos tempos em que morávamos lá em Curiúva, que gostava dos meus carinhos, aquela mulher que quando eu me aproximava, ela sorria, correspondia aos meus beijos. Hoje ela só sabe me tratar com indiferença. Tá nem aí para mim. Éramos miseráveis, só que eu era feliz. Pelo menos estava em paz. Hoje parece que vivo só para trabalhar. Se pelo menos no domingo tivesse minha mulher ali do meu lado, me fazendo um carinho, conversando comigo, olhando para mim, mas, meu Deus, nem isso eu tenho, porque o domingo é reservado para Odete, a amiga com quem ela anda para cima e para baixo, sei lá fazendo o quê, e nem quero saber. Não quero parecer mal agradecido. Só que às vezes eu sinto tanta falta da vida que eu levava. Embora a miséria, a pobreza,
Tenho tanta saudade do beijo da minha mulher, dos carinhos dela, da sua atenção. Ah, como eu queria a minha vida de volta, meu Deus. Mesmo que fosse para passar fome. Qualquer coisa seria melhor do que ver a minha família desmantelada. Principalmente vendo minha esposa me rejeitando desse jeito, me tratando com essa frieza, com essa indiferença, se tornando mais rebelde a cada dia que passa, se afastando cada vez mais de mim. Eu sinto tanta falta dos carinhos dela. Por que será que essa mulher mudou tanto? Será que eu sou culpado? Me responda, meu Deus, será que fui eu que errei?